Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Maicon José, trazendo mais livros para o seu dia. E hoje nós vamos continuar com a obra Fronteiras da Inteligência, do rabino brasileiro Newton Bonder. Como sempre, se vocês têm gostado do nosso trabalho, pensem, por favor, em se inscrever no canal e acompanhar os nossos outros capítulos, conforme temos aí os links na descrição e aparecendo nos cards. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje. Censos e reverências. Os censos são os instrumentos mais importantes de nossa jornada e navegação pela vida. Nossa atuação os tem como referência a todo instante, mas não os compreendemos bem. Acreditamos que são processos racionais de pensamento quando são referências básicas construídas a partir de nossas experiências. O senso de equilíbrio, o senso de direção, o senso de propriedade e tantos outros são feitos dos mínimos ajustes e acertos que a experiência propicia à medida que nos expomos e arriscamos. É comum não percebermos que nossas decisões são baseadas principalmente nesses sensos. Elas não são, como gostariam muitos, produto de processos decisórios racionais. Hoje propagam-se as mais variadas técnicas de tomada de decisão, como se as mais importantes decisões pudessem ser o resultado do esquadrinhar de estratégias lógicas. O que esse processo racional de decisão almeja é reduzir ao máximo possível o risco, mas com o risco reduz-se também a possibilidade de criatividade e inteligência em algum nível. Tais decisões podem no máximo chegar a ser janelas, ou na melhor das hipóteses, portas. Elas jamais alcançarão o potencial de se fazerem portais. Portas mais largas ou paredes que possam ser atravessadas dependem definitivamente dos sensos. A navegação de nossas vidas ocorre por meio do processo de decidir fazer, e só então explicar. A explicação é sempre a última etapa, pois é ela que nos justifica, mas a explicação não é a verdadeira razão pela qual tomamos uma decisão. Ela pode às vezes até coincidir, mas é um terceiro momento da experiência. A decisão inicial é baseada nesses instrumentos sofisticados que identificamos como sensos. Portanto, aperfeiçoá-los é a melhor maneira de que dispomos para alcançar decisões mais apropriadas e que nos aproximem ao máximo do que desejamos, para nós e para nosso mundo. Os parâmetros pelos quais esses sensos se guiam é o que chamamos de reverências. Nesse espaço vazio, diziam os rabinos, não há direita ou esquerda, mas uma volta de 180 graus nos leva para o caminho oposto. Saber qual é o caminho e qual é o caminho oposto é o sistema binário, 0 ou 1 do mundo espiritual. O que reverenciamos e o que não reverenciamos são os únicos parâmetros para os sensos. Como o rabino Newton Bonder fez essa introdução ao conceito dos sensos, é a partir disso que ele vai estruturar o livro daqui para frente. Então, para que esse vídeo não ficasse muito curto, só tendo essa introdução de uma página, eu procederei aqui à leitura do primeiro capítulo relativo à parte dos sensos, que se intitula Sensos e Contrassensos, Exercícios na Contramão. Sensos e contrassensos, exercícios na contramão. Mais do que expressões de lógica, os sensos manifestam as possibilidades. O que é possível é logo encampado pela normalidade e pela sensação de obviedade, mas é importante lembrar que até então não era assim percebido. Os sensos, portanto, ao contrário das certezas, se nutrem das exceções e dos contrassensos. Quando o discípulo pergunta ao mestre como desenvolver o bom senso, ouve a seguinte resposta: o bom senso se obtém da experiência, e a experiência se obtém do mau senso, ou seja, o bom senso se obtém do mau senso. Esta é a ideia de um portal. Um portal desafia o que até o momento de sua concepção é visto como uma impossibilidade. Atravessar a parede é a fantástica capacidade que possuem aqueles que já trombaram inúmeras vezes em paredes. O que admiramos muitas vezes nos mestres e que percebemos como mágico ou supra-humano é sua capacidade de fazer coisas que nos parecem impossibilidades. O que não enxergamos é o processo profundo de colidir com paredes que os permitiu conhecer os portais. São essas impossibilidades eficientes que ajudam a perseverar no caminho de conhecer portais. Toda experiência que nos derruba, que joga por terra nossos conceitos e percepções, é reveladora. Esse tipo de experiência não só nos qualifica gradualmente a lidar com a vida de forma mais aberta e eficiente, como favorece a crença e a reverência.
Se tantos portais existem, se tantas formas de se passar pela parede ou fazer a porta mais ampla existem, sabe-se lá o que é possível e que para mim hoje se apresenta como impossível. Este aprendizado se dá pela contramão, fazer o contrário do que o bom senso nos recomendaria e perceber que este é o verdadeiro bom senso é a forma mais eficaz de depurar e refinar os nossos sensos. Conta-se que no sul dos Estados Unidos a loja de um judeu começou a ser alvo de pedras lançadas pelos meninos do vilarejo, dominado pela Ku Klux Klan. Influenciados pelo racismo, os meninos viram na pequena mercearia um alvo ideal. Ao final do dia, o comerciante saiu de sua loja e em tom desafiante interrogou os meninos. Quem foi que ficou jogando pedras em minha loja o dia todo? Passado o primeiro instante de temor por se verem arguídos, os meninos foram um a um recobrando a confiança e se delataram. Eu. Por quê? O que você vai fazer? O comerciante tirou do bolso um bolo de notas de $1 e deu uma cédula a cada um que havia se delatado. Os meninos não entenderam nada e voltaram correndo para suas casas. No dia seguinte, havia o dobro de meninos jogando pedras. Ao final do dia, a mesma cena se repetiu. O comerciante foi em sua direção e fez a mesma pergunta. Quem passou o dia jogando pedras na minha loja? Os meninos entusiasticamente se delataram. O comerciante tirou dinheiro do bolso e remunerou cada criança que se denunciou com 50 centavos. No próximo dia, havia uma quantidade inacreditável de crianças jogando pedras. Mais uma vez, no final do dia, o comerciante repetiu a mesma cena. Quem jogou pedras na minha loja? A pequena multidão disputava, delatando-se. Eu! O comerciante então tirou o dinheiro do seu bolso e começou a distribuir 10 centavos a cada um dos meninos. Eles olharam com indignação e responderam em consenso. O quê? Ficar o dia todo jogando pedras por esses míseros 10 centavos? Partiram indignados e nunca mais voltaram. Agir na contramão de nossos interesses é difícil. Agir na contramão de nossas percepções, que muitas vezes não passam de interesses disfarçados, é igualmente difícil. O que o comerciante faz, remunerar a quem o prejudica, não é um contrassenso como parece. Ele percebe o quão vazio e destituído de intenção real é o ato de jogar pedras. Questioná-lo e entrar em conflito com os meninos é dar-lhes subsídios para a sua vazia intenção de jogar pedras. Ao contrário, o comerciante se dispõe a dar nova intenção ao ato de jogar pedras. Os meninos vão sendo convencidos de que seu propósito é a remuneração, que vai se tornando tão minguada a ponto de indigná-los. O comerciante sabe identificar um portal porque é capaz de se relacionar com aquela situação de forma viva. Ela não é um quadro ou uma janela, mas uma questão real, e como tal demanda interações e soluções criativas e intuitivas. Em outro exemplo de eficácia da contramão, há a anedota do comerciante que tem um caminhão de mercadorias sem nota fiscal sendo descarregado na frente de sua loja. Mal haviam começado a descarregar, um carro da polícia com fiscais se aproximou. Os funcionários correram para a loja assustados e disseram: "Os fiscais estão chegando, mal começamos a descarregar as mercadorias e não temos nota. O que vamos fazer?" O comerciante calmamente reagiu: "Voltem lá e lentamente comecem a carregar o caminhão novamente." Sem entender como isso poderia resolver seu problema, fizeram como foi ordenado. Nesse meio tempo, os fiscais chegaram e perguntaram: "Que carga é essa com a qual vocês estão carregando este caminhão? Vocês têm as notas fiscais?" Os funcionários disseram que não tinham as notas. A reação dos fiscais foi imediata: "Podem descarregar esta mercadoria toda, ela não vai a lugar nenhum." A sabedoria de não nadar contra o repuxo, esse movimento que faz os sobreviventes de afogamento salvarem suas vidas entregando-se momentaneamente às forças do mar, é um contrassenso profundo. Todo senso verdadeiro é uma mira tão calibrada que não se furta a ir contra si, experimentando aparentes desvios de curso que nada mais são do que atalhos. A vida nos pede este tipo de comportamento o tempo todo. Temos dificuldade em assumi-lo porque o controle não permite que nos entreguemos às correntezas. Mas nossa sobrevivência física, emocional, intelectual e espiritual depende dessas decisões de contramão. São elas que nos permitem integrar contradições da vida, em particular os seus reveses, como temporários movimentos de sobrevivência. Das quedas e das perdas de controle é que adquirimos maior controle, ou seja, para poder ter mais paz e controle temos que ir pela contramão,
desapegando-nos não só de preconceitos, mas até mesmo dos conceitos. As portas dão conta dos preconceitos, os portais abrem mão até mesmo dos conceitos. Vamos nos permitir entrar em áreas distintas de nossa experiência para que possamos averiguar alguns sensos importantes. Veremos que todo senso verdadeiro tem um norte, uma referência magnética que se confunde com a razão maior de as coisas serem do jeito que são. Esse norte é a reverência e a espiritualidade. O ponto focal de um senso deságua nessa dimensão e esta é a própria definição de espiritualidade, a razão última que nos mobiliza. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero que tenha sido proveitoso para você. E se te ajudou de alguma maneira ou você simplesmente achou interessante, por favor não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso me ajuda muito a continuar trazendo material aqui para a plataforma. Na descrição desse vídeo tem também os contatos para você que quiser solicitar meus serviços ou fazer uma doação para ajudar a melhorar a estrutura do canal. E por fim, qualquer dúvida, sugestão ou comentário será muito bem-vindo. Grande abraço e nos vemos no próximo capítulo.